Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos entender quais são as diferenças entre os óleos e as gorduras. Agora fazendo aquele super mapa mental para a gente conseguir nos organizarmos, olha, óleos e gorduras são triglicerídeos. Os triglicerídeos, por sua vez, são tipos de glicerídeos. E os glicerídeos fazem parte do grupo dos lipídios. Então, uma aula de lipídios, glicerídeos, triglicerídeos, que a gente diferencia óleos e gorduras. Obviamente, a gente vai ver como é a molécula de um triglicerídeo, as suas funções e as diferenças. Agora, olha só, essa aqui não é somente uma aula simples de biologia. Essa aqui é uma aula no qual meu querido amigo professor Jamal, professor de Química, também fará parte. Então você vai sair daqui sabendo tudo de triglicerídeos, tanto a parte biológica, quanto na sequência da aula, a parte química. Então, se você não conhece o meu querido amigo e super professor Jamal, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o canal dele. Você vai lá, se inscreve, dá aquela força. Ele está começando com essa... Vai saber nessa videoaula que fica para sempre. Daqui a 5 anos o cara já está com 10 milhões de inscritos. Mas enfim, se você está vendo esse vídeo, vai lá conhecer o trabalho do professor Jamal. E vamos agora com muita calma. Então vai ser essa parte biológica e depois vocês vão entender como funciona essa molécula, né, como se estuda essa molécula lá na química. Então, estamos juntos, vamos com muita calma. Como eu disse para vocês, a gente estuda os triglicerídeos, ok? São óleos e gorduras. Um triglicerídeo, o que é um triglicerídeo? É uma molécula de glicerol, que é um álcool, ligado a 3 outras moléculas de ácidos graxos. Portanto, nessa aula você também vai descobrir o que é um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado, ok? Fica ligado aí. Então, olha só, 3 moléculas de ácidos graxos ligado a um álcool, que é o glicerol. Eu estou falando que são 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Essa ligação é importante você saber também. Primeira coisa, quando você faz essa ligação, é uma síntese, né? Quando ocorre essa ligação, sai uma molécula de água. Por isso que é chamado de síntese. Síntese, formou a molécula, por desidratação, sai uma molécula de água. Portanto, para o nosso corpo, imagina, você tem que quebrar um triglicerídeo. Para o nosso corpo quebrar esse triglicerídeo, ele vai precisar de água. Então a gente diz que para essa quebra aqui, é chamada de quebra por hidrólise. É uma quebra na presença de água. Agora é óbvio, aqui a gente vai falar um pouco interdisciplinar das coisas e vamos também nos lembrar lá do nosso sistema digestório. Nós precisamos de uma enzima para fazer essa quebra aqui. A gente não consegue quebrar um triglicerídeo sem uma enzima. Qual é a enzima? Lipase. Aquela enzima que a gente estuda lá no sistema digestório, que claro, eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Mas ok, então agora você já sabe o que é um triglicerídeo. Lembrando, triglicerídeo é um tipo de glicerídeo que por sua vez é um tipo de lipídio, beleza? Qual é a função dessa molécula no nosso corpo? Ou melhor, quais são as funções? A primeira, primordial, é o armazenamento de energia. Pessoal, quando você come em excesso, você armazena o que você comeu para usar daqui a 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, sabe-se lá quando. E quando a gente armazena energia a longo prazo, a gente armazena essa energia em forma de lipídio. A gente fala, tô cheio de gordura aqui, sabe? Tô cheio de lipídio. Sim, qual é o tipo de lipídio que a gente armazena energia? São os triglicerídeos. Então perceba que a gente, quando acumula gordura, a gente está acumulando triglicerídeos nas nossas células, lembra lá em histologia, chamadas de adipócitos. São as células do tecido adiposo. Então a gente vai armazenando essa gordurinha, pode ser que a gente nunca use, pode ser que a gente use. E agora é interessante, a gente pode armazenar energia em forma de açúcar? Sim, glicogênio, mas é por muito pouco tempo. A gente armazena no fígado, nas células musculares, só aquele pato ficou com pouco açúcar no sangue, imediatamente a gente quebra. A longo prazo, a gente armazena isso aqui. Até porque é muito mais eficiente você armazenar os triglicerídeos, gordura, né? A cada 1 grama de gordura, guarda energia equivalente a 2 gramas de açúcar, ou seja, é mais eficiente armazenar energia na forma de lipídio, por isso que a gente o faz. Também uma coisa muito importante é que lipídios, esses triglicerídeos, obviamente, são hidrofóbicos, não gostam de água, têm fobia de água, então é mais fácil você deixar eles armazenadinhos ali, guardadinhos. É uma outra questão também.
Outra função dos triglicerídeos é o isolamento térmico. Eles são isolantes térmicos. Não significa, que isso é um grande preconceito, que a gente acha, que sabe, porque a pessoa é gordinha, não sente frio. Bobagem, sente frio também. Porque a sensação do frio está na pele. Agora é óbvio, uma camada de gordura protege os órgãos internos do frio. Então sim, aí é importante. Agora outra coisa também, claro, uma pessoa que está com sobrepeso às vezes faz mais esforço durante o movimento físico e consequentemente acaba sentindo mais calor. Ok? Mas não vamos pensar que só porque a pessoa é um pouquinho mais cheinha não sente frio. Errado, sente frio também, beleza? Outra, proteção mecânica. Literalmente contra choques mecânicos. É importante a gente ter um pouco de gordura, tem que ter gordura, mas a pessoa que é muito magra também é ruim. Ok? Então tem que ter uma gordurinha, porque também é uma proteção contra os choques mecânicos, batidas, literalmente, ok? Beleza. Então essas aqui são as funções básicas dessa molécula, pensando biologicamente na coisa. Depois vem o professor Jamal falar dessas moléculas detalhadamente da parte química. Pô, até eu assisti lá, achei magnífico a parte dele, que em seguida ele entra aí. Beleza? Então olha só. Falou em triglicerídeos, tem os óleos e as gorduras. Primeiro, gente, isso aqui é via de regra, tá? É o que é o mais observado, mas tem exceção para tudo na biologia. A única constante na biologia é a variável. Mas isso aqui você pode levar para sua prova. Os óleos, eles têm origem vegetal. Ou seja, quem produz óleos são os vegetais, as plantas. Enquanto que as gorduras têm origem animal. Tá? Então nós, animais, a gente não tem óleos. A gente não está produzindo óleo, a gente está produzindo gordura. Outra, o óleo, os óleos, em temperatura ambiente, eles são líquidos. É líquidos, tanto é azeite de oliva, óleo de soja, óleo de girassol, óleo, sei lá, um monte de óleo que a gente compra aí, tudo vem de origem vegetal. Enquanto que as gorduras são sólidas. Come banha, sabe? Ou quando a gente pega aquela carne com aquela gordura, aquele naco de gordura branco, pô, tá vendo? É sólido, beleza? Isso em temperatura ambiente. É óbvio que tem exceção aqui. Temperatura, imagina, pô, sei lá, temperatura aqui do Brasil, mas se você pegar isso aqui e levar lá pro norte do Canadá, lá no norte da Rússia, é claro que até os óleos eles vão ficar endurecidos, vão ficar sólidos, tá? Porque temperatura tem a ver também. Outra, aqui é importante, pessoal, isso é muito importante e o que o professor Jamal vai discorrer mais também com vocês na sequência da aula. Nos óleos, eles possuem os ácidos graxos insaturados. E ele vai falar, vai mostrar para vocês o que significa um ácido graxo insaturado, ok? Enquanto que a gordura, os ácidos graxos são saturados. Eu vou explicar rapidamente para vocês aqui o que é e depois o professor Jamal aprofunda um pouco mais. Mas olha só, isso aqui, tá, é um triglicerídeo, 3 com 1 glicerol, 3 ácidos graxos. Repara que, nesse caso aqui, ele é insaturado. Quando ele é insaturado, significa que existem, por exemplo, duplas ligações entre os carbonos aqui. Essas duplas ligações fazem essas perninhas dos ácidos graxos dar aquelas entortadas e, consequentemente, ficam mais distantes, o que facilita para o nosso corpo fazer ali a quebra e tal. Então, isso aqui, consequentemente, por ser insaturados, eles para o nosso corpo são melhores. É melhor. É muito melhor a gente botar um azeite de oliva, um óleo, do que você derreter banha e jogar em cima da comida. Por quê? Aqui os ácidos graxos são saturados, ou seja, essas ligações aqui estão todas saturadas, estão todas completinhas. Então esses ácidos graxos eles ficam muito mais juntinhos. Isso também é uma das características porque é sólido, porque eles estão muito mais juntos, muito mais, precisa de mais calor para derreter eles. Enquanto que aqui eles são insaturados, não tanto, por isso que são líquidos também. Agora, biologicamente falando, por que esse aqui é melhor? Por que os óleos são melhores e as gorduras são piores? Veja bem, muitos estudantes fazem confusão nisso. Se você botar um azeite de oliva, por exemplo, azeite de oliva, um óleo, ele vai estimular que o nosso fígado produza o HDL, que é aquele que a gente chama de colesterol bom. Aí você pode assistir minha aula de lipídio lá que eu explico detalhadamente isso. Então, olha só, o óleo, o azeite de oliva, por exemplo, ele estimula a produção de HDL, que é o bom colesterol. Enquanto que as gorduras, eles não estimulam, pelo contrário, a gente acaba produzindo mais LDL, que é uma lipoproteína que carrega aí o colesterol, só que tem baixa densidade. Isso aqui, gente, tem muito LDL, favorece a produção, a deposição do colesterol nas nossas artérias. O que a gente pega, acaba adquirindo aterosclerose, que é o acúmulo desse colesterol nas artérias, o que pode causar um infarto, por exemplo. Então, olha só, se você tiver que preferir, ou melhor, que escolher, prefira o óleo ao invés das gorduras, ok? Beleza? Tranquilo, gente. Então não confundam, tá?
O HDL é o colesterol que a gente chama de colesterol bom, mas é uma lipoproteína que carrega um colesterol e ela tem alta densidade. Enquanto que aqui tem baixa densidade, por isso que acaba ficando nas artérias, tá? Beleza? Tranquilo, né, gente? Agora vamos aqui, ó. Já mostrei para vocês. Existe um mecanismo que é muito utilizado na indústria de alimentos, e isso também o professor Jamal vai explicar para vocês, que eles pegam uma gordura de origem vegetal, não pega uma gordura, eles pegam triglicerídeo de origem vegetal, ou seja, eles pegam um óleo, e eles fazem o que a gente chama de gordura trans, eles transformam essa gordura, esse triglicerídeo em gordura. É um processo de hidrogenação, eles saturam essas ligações, fazendo com que um óleo fique sólido, fique uma gordura. Algumas margarinas são feitas assim. E eu vou deixar também para o professor Jamal explicar para vocês esse processo. E aí, só para finalizar, para não passar muito o meu tempo aqui, nós temos os chamados ácidos graxos essenciais. Você tem que pensar assim, se ele é essencial a gente ingeri-los, porque o nosso corpo não produz. Nós produzimos outros, sim, mas esses ácidos graxos aqui, nós não produzimos. Então, é muito importante que a gente ingira eles. Por exemplo, ômega 3, ômega 6, também tem o ômega 9. Esses ômegas aqui, quando a gente fala, o ômega 3 é importante para a saúde, sim, eles são ácidos graxos essenciais. E a gente adquire eles principalmente em peixes marinhos de águas frias. Então, peixes marinhos, pega uma sardinha ali e tal. E também alguns óleos de soja, o próprio azeite, né? Óleo de girassol, óleo de canola. Esses óleos têm também ácidos graxos essenciais. Então é importante porque nós não os produzimos. Beleza? Pessoal, agora acabou a parte biológica aqui. Vou fazer um convite para vocês. 2 convites, na verdade. O primeiro deles é, se você quiser e é importante, você pode, depois, quando acabar essa aula, assistir a minha aula de lipídios, né? Eu tenho uma aula de lipídios lá no qual eu falo de todos os lipídios pela parte de biologia, tá? E o segundo pedido que eu faço aqui para vocês, né, que ao acabarem de assistir o vídeo, vão lá também prestigiar o canal do professor Jamal, meu parceiro aqui, e que está junto nessa explicação, ok? Então agora, professor Jamal, é contigo. Destrói aí. Fala, meu amigo Samuel, obrigado pelo convite de poder estar gravando aqui um pouquinho com você, um aspecto químico na sua aula, ok? Essa pegada mais bioquímica. Já fizemos uma sobre coronavírus no vestibular, ficou bem bacana, e agora essa aqui sobre, enfim, lipídios, um triacilglicerol. Bom, enfim, vamos lá. Do ponto de vista químico, esse assunto pode ser cobrado aqui, eu vou fazer 2 apostas. A primeira aposta seria a reação de formação desse triacilglicerol. Como que ele é formado, professor? E segunda aposta, explorar um pouquinho mais esse cara. Será que ele é um óleo? Será que ele é uma gordura? Qual a influência da cadeia do ácido graxo, adiantando aqui um pouquinho as coisas, para ele ser óleo ou gordura? Então essa é a minha segunda aposta. Vamos começar pela primeira? Vamos começar pela reação de formação dele? O Jamal já colocou aqui em cima, ó. Formação de um triacilglicerol vem da reação de um glicerol, né, e um ácido carboxílico graxo. É legal você entender um pouquinho mais aqui o que é cada carinha aqui. O glicerol, também chamado de glicerina ou propanotriol, é essa cadeia. Ele é um triálcool, do ponto de vista químico pode cair essa cobrança também, triálcool, 3 hidroxilas em carbono saturado. Alguns autores poderiam até usar aqui o termo triol, ok? Reagindo com ácidos graxos. O que é um ácido carboxílico primeiro? É a cadeia que tem esse grupo aqui na ponta dela, ó, C-O-O-H, que a gente chama de grupo funcional carboxila. Eu até peço para os alunos aqui, fica uma dica para você, muito legal, para você gravar isso sem decorar. C-O-O-H carboxila, meio que musical. C-O-O-H carboxila e bata 3 vezes. Tu, tu, tu. Que é para tirar o azar, o mal olhado, que é para passar no vestibular de vez, ok? C-O-O-H carboxila, tu, tu, tu. E se a minha cadeia tem a carboxila, ela pertence à função ácido carboxílico. E por que graxo, Jamal? Na verdade, aqui a gente tem que fazer uma divisão. Existem ácidos graxos inferiores, de 4 a 10 carbonos. Então, quando você somar esse mais os carbonos representados por esse R aqui, que aqui é uma cadeia longa, né? A hora que eu faço a soma total de carbonos ficando entre 4 e 10, eu chamo de ácido graxo inferior. Acima de 10, ácido graxo superior.
Na verdade, aqui você vai estar encontrando mais ácidos com 12 carbonos, na verdade, mais até do que 12 carbonos. Então, geralmente encontraremos aqui ácidos graxos superiores, tá bom? E a reação é muito simples, esse primeiro quadro aqui é muito fácil. Você vai fazer uma combinação entre essas hidroxilas e de cada combinação resulta uma água. Então aqui sai uma água, aqui sai uma água, aqui sai uma água. 3 águas foram formadas, vamos falar assim. Aqui ó, 3H2O. E depois, na saída dessas águas, as cadeias se encaixam por essas regiões, formando esse composto aqui ó. Legal? Houve um encaixe aqui, um encaixe aqui, um encaixe aqui. Esse composto, se a gente analisá-lo mais assim com a pegada química, ele é um éster. Na verdade, ele é um triéster. Por que éster? Porque tem essa região, esse grupo funcional, ó. C-O-C, C-O-C, C-O-C. Isso o caracteriza como éster. Eu até também quero deixar outra dica, essa é mais estranha, mas ajuda. É só falar assim, ó, C-O-O-C, STE, C-O-O-C, STE, C-O-O-C, STE. Claro que é éster o nome, né? Tem um R no final, mas é uma dicasinha para você não decorar. Bom, esse triéster, triéster, vai ser chamado então de triacilglicerol. Não é muito difícil compreender um pouco esse nome, né? Tri de um triéster, glicerol, porque a origem dele está no glicerol. Esse triéster aqui, agora no próximo quadro, eu quero discutir um pouquinho mais com você se ele é um óleo ou gordura, porque o que vai decidir isso é o tipo de cadeia que esses R's representam. É muito legal. Vamos lá? Maravilha! Agora eu te convido a fazer uma análise do triacilglicerol formado, desse lipídio formado. Será que ele é óleo? Será que ele é uma gordura? Como que eu vejo isso? É muito simples. Você tem que fazer uma análise dos R's que estavam no outro quadro. Os R's estão abertos aqui, ó. Esse pedaço em bastão é o R1, esse pedaço aqui em bastão é o R2 e esse o R3. Você tem que ver qual deles é saturado ou insaturado. Aliás, o que é uma cadeia saturada? Por exemplo, o R2 é saturado. O que é isso, Jamal? É uma cadeia que só vai ter ligações simples entre carbonos. Um risquinho assim só entre carbonos. É só você gravar assim, saturado, simples. Puxa esse S para você não esquecer. Agora, o R1 e o R3 não são saturados, ó. Eles têm uma dupla. Então, quando a cadeia tem uma dupla ou tripla entre carbonos, pelo menos uma dupla ou tripla, a cadeia é insaturada. Então, o R1 é insaturado e o R3 é insaturado também. Bom, mas enfim, óleo ou gordura? É simples. Olhe para as 3 cadeias e veja qual delas prevalece mais, ou seja, a insaturada ou saturada. Nesse caso aqui, o Jamal tem uma insaturada, 2 insaturadas e uma só saturada. Então prevalecem cadeias insaturadas e nunca vai dar empate, né? Porque são 3, sempre vai ter 2 de um jeito e uma do outro, sempre vai dar desempate. Então como eu tenho mais R's insaturados do que saturados, o teu triacilglicerol é do tipo óleo. É um óleo vegetal, pode ser de amendoim, pode ser de soja, enfim, é um óleo. Ah, e como gravar agora que insaturado é óleo? É muito simples. Insaturado começa com I vogal, óleo começa com O vogal. Se fossem mais R's saturados, o teu triacilglicerol seria uma gordura. Grave assim, saturado, consoante, começa com consoante S, gordura começa com G, consoante. Esse esqueminha consoante, consoante, vogal, vogal, pode ser uma boa para você. Legal? Professor, mas e por que óleo é líquido? Tem a ver com essas ligações duplas? Claro, tudo a ver. É o seguinte, as ligações duplas, quando existem na cadeia, vão provocar uma dobra molecular, ok? Uma dobra molecular, ou seja, a cadeia vem reta e a cadeia vai dobrar. Dobrou. Como se aqui fosse a região sem a dupla, bem aqui nessa região a dupla e a cadeia dobra. Dobrou. Tá, e daí, Jamal? Esta dobra molecular dificulta a aproximação das cadeias. Ah, fica difícil, né? Pensa assim, se fossem todos R's saturados, tudo com ligação simples, as cadeias, esses R's seriam retinhos. É como se fosse a minha mão, assim, retinha, retinha, retinha. Isso faz com que a aproximação desse lipídio com outro igual a ele seja muito boa. Pense que uma mão inteira é um lipídio, a outra mão é outro lipídio igual a ele.
Quando as cadeias são retas, a aproximação, olha, encaixa muito bem um no outro, ó, vai encaixando. Se encaixa, as moléculas ficam muito próximas, estado físico sólido. Sólido, gordura. Ok? Por isso que R's saturados são gorduras sólidas, porque aproximam muito bem as moléculas umas das outras. Mas quando você tem uma dupla, ela provoca então essa dobra molecular na cadeia, a aproximação fica dificultada. Pensa agora, essa cadeia vai aproximar de outra, ó. Repare um espaço aqui, ó, um espaço, ó. Você viu um espacinho? Esse espaço, isso vai acontecer entre várias cadeias, né? Em função da dobra, não tem um encaixe tão bom das cadeias. As cadeias ficam um pouco espaçadas. Quando você tem as partículas espaçadas, é o estado líquido. Dupla, maior quantidade de cadeias com duplas, faz ser óleo. E o óleo, as moléculas não se aproximam tão bem ao distanciamento. Se não se aproximam, líquido. Óleo é líquido. E última coisinha, você já ouviu falar provavelmente de gordura hidrogenada. O que é isso? A gente vai pegar um óleo e reagi-lo com hidrogênio. H2, não é só H. A questão é que essa reação pode ser feita de maneira parcial. O que quer dizer isso? Cada H2 quebra uma dupla. Na verdade, uma ligação π. Quando você tem dupla, uma é ligação π, lembra? A outra é sigma. Se eu reagir com um H2, ele vai quebrar, por exemplo, essa de cima, ele vai quebrar só uma ligação π e um H vai entrar aqui, o outro entra aqui, acaba essa ligação dupla, passa a ser uma ligação simples, saturada. Ah, então cada H2 é responsável por quebrar, como se fosse quebrar uma dupla, né? Quebrar uma π, outra π, outra π. Como eu tenho 3 duplas, eu vou precisar de 3 H2, cada um para quebrar uma. Mas e se eu não usar os 3 H2? Se eu usar, por exemplo, só um, bom, ele vai quebrar uma das 3. Eu vou mostrar para você agora, vamos supor que eu use um H2, quebre só uma das ligações duplas, que seja essa de cima. Na verdade, como a gente não vai quebrar todas, a gente não vai hidrogenar totalmente. Nós vamos hidrogenar parcialmente. Eu vou fazer agora uma hidrogenação parcial para te mostrar o que vai acontecer com esse óleo. Show! Então aqui o que eu fiz? Eu peguei aquele óleo que estava agora há pouco no quadro e hidrogenei ele de maneira parcial, ou seja, não quebrei todas as duplas. Reagi só com um H2, responsável por quebrar apenas uma dupla, a que estava aqui, no R1. É como se aqueles 2 carbonos da dupla, cada H desses H2, né, entrasse um num carbono da dupla, o outro na outra. Quando isso acontece, a ligação π é quebrada e o zigue-zague retorna para a cadeia, tá bom? Ok, fiz a hidrogenação parcial. E aí, Jamal? Observe o que aconteceu. Agora eu tenho uma saturada, 2 saturadas e uma insaturada. Prevalecem cadeias saturadas, ou seja, o meu óleo, que estava agora há pouco no quadro, passa a ser uma gordura, ok? Uma gordura, mais cadeias saturadas. Tudo bem, professor, mas eu já vi ali que você colocou uma gordura trans. O que significa isso? Esse é o problema de fazer uma hidrogenação parcial de um óleo. Quando você faz isso, você acaba provocando uma alteração na posição dos hidrogênios de uma das duplas que sobraram. Vem cá, olha só. Não sei se você lembra, esta região estava como região cis, né? Posição cis agora há pouco. Quando você hidrogena de maneira parcial, só quebrou uma dupla, você provoca uma outra reação chamada isomerização, ou seja, alteração de isomeria. Aqui estava cis, agora virou trans. Tá, e qual é o inconveniente, Jamal? Bom, veja bem, agora você tem uma gordura com um dos trechos dela em isomeria trans, a famosa gordura trans. Que já existem vários estudos que apontam que ela aumenta a incidência de doenças cardiovasculares. Cuidado com ela. Então essa foi minha contribuição química para essa aula, uma aula show, uma aula de bioquímica muito bacana. Se gostou, se inscreva no meu canal, inscreva-se no canal do Samuel também, bem bacana, e a gente vai aprendendo mais química e biologia com o passar do tempo. Um grande abraço, tchau, tchau!